No vídeo anterior, nós determinamos, né, para o nosso exemplo aqui da nossa treliça, tá? Para o exemplo aqui da nossa treliça, nós determinamos quem era o deslocamento vertical nesse nó aqui da minha treliça por causa das ações permanentes, né, por causa da sobrecarga na cobertura e também por causa do vento de sobrepressão, né, por causa do vento de sobrepressão, certo? O que nós vamos fazer agora nessa segunda parte do vídeo é a combinação de ações de maneira a calcular quem seria o deslocamento na minha treliça quando eu considerar uma combinação de ações em situação de serviço na minha treliça, ou seja, quando eu considerar a ação simultânea do peso da cobertura, mais a sobrecarga, mais o vento de sucção, né? Essas três ações atuando simultaneamente, dentro de uma probabilidade pequena de atuação, que é a nossa combinação rara, tá? Aquela combinação de ações para situações de serviço, que tem pequena probabilidade de ocorrência, tendo em virtude que a gente está verificando uma situação em que danos permanentes ao letreiro, tendo em vista, né, que nós temos aqui uma situação em que uma deformação excessiva pode provocar danos permanentes ao letreiro na fachada da edificação. Então, nós temos aqui os deslocamentos provocados pela carga permanente, pelo vento de sobrepressão e pela sobrecarga, né? Pela sobrecarga. Então, nós temos duas ações variáveis. O coeficiente redutor, né? O coeficiente redutor referente ao valor frequente das ações para o vento é de 0,3, conforme vocês podem ver lá na tabela 2 da NBR 8800. E o coeficiente redutor referente ao valor frequente, né, o nosso Psi1, das sobrecargas na cobertura, é igual a 0,7, conforme vocês também podem ver na mesma tabela, né, lá na tabela 2. Então, nós podemos fazer aqui duas combinações de ações, né, duas combinações raras de ações para a nossa verificação de serviço. Em uma das combinações, a gente vai colocar o vento como ação variável principal. Aí vai ser a nossa combinação 1. E na combinação 2, nós vamos inserir a minha sobrecarga na cobertura como ação variável principal. Então, quando eu coloco o vento como ação variável principal, a minha sobrecarga na cobertura é secundária. Quando eu coloco a sobrecarga na cobertura como principal, o meu vento de sobrepressão passa a ser uma ação secundária. Por que eu faço as duas combinações? Porque eu não sei qual das duas, né? Qual das duas combinações a princípio é a pior, tá? A gente não tem como saber, nesse caso, qual das duas combinações é a pior. Então, significa que o deslocamento máximo que eu tenho na minha treliça, lá na extremidade em balanço, né? Lá na extremidade em balanço, vai ser o deslocamento provocado pela carga permanente, sem nenhuma majoração, tá? Lembrem que na combinação rara eu pego os efeitos provocados pelas ações permanentes com seus valores nominais. Então, eu tenho aqui o deslocamento provocado pela minha carga permanente. Mais o deslocamento provocado pela ação do vento, que a minha ação variável é minha variável, né, principal, minha ação variável principal, sem redução nenhuma, ou seja, com seu valor raro, né, com seu valor raro, mais o valor do deslocamento provocado pela sobrecarga reduzido para um valor frequente, né, por isso que eu multiplico por Psi1. Então, eu tenho aqui 0,57 mais 0,80, tá? 0,80 mais 0,7 da sobrecarga, que é o coeficiente redutor, vezes 0,82. Essa soma aqui dá 1,94 milímetros. Então, significa que nessa combinação de ações, em que o vento é a ação principal, eu vou ter um deslocamento vertical para baixo de
1,94 milímetros, né? Lembrem que os três deslocamentos têm o mesmo sentido, né? Vertical para baixo. Então, basta somá-los aqui, considerando que eles têm o mesmo sentido. Já na combinação 2, em que a sobrecarga de manutenção na cobertura é a variável principal, eu vou ter o vento como secundária. Então, eu tenho aqui 0,57 da carga permanente, mais 0,82 da sobrecarga, com seu valor raro, mais 0,80 do vento, reduzido por 0,3, que é o coeficiente redutor da ação do vento, né, na nossa situação frequente aqui, que é a variável secundária. Então, operando aqui, nós temos 1,63 milímetros. Dessas duas combinações que a gente fez, né, dessas duas hipóteses possíveis, a pior situação é essa daqui, em que a gente teria o vento como ação principal e resultaria um deslocamento vertical de 1,94 milímetros, maior do que 1,63 milímetros que a gente obteve na combinação 2. Tá? Se eu levar em consideração que a NBR 8800 não traz nenhuma consideração, né, sobre letreiros, né, sobre danos provocados a letreiros em fachadas de coberturas em balanço, então eu tenho que colocar em prática uma adequação, né, aos dados que a gente tem lá no anexo C da norma, né, no anexo C. Então, a norma coloca lá no anexo C que para situações em que a gente tem vigas de piso com alvenaria sobre ela, as deformações, né, não podem ser maiores do que L sobre 500, né, L sobre 500 ou 15 milímetros, né, como tem em outra situação aqui, 15 milímetros. Então, como a nossa treliça está em balanço, tá? Como a nossa treliça está em balanço, o meu L sobre 500 aqui se refere a duas vezes o comprimento da minha treliça. Duas vezes o comprimento da minha treliça. Então, lembrem lá que quando eu falei que quando a gente tem uma viga em balanço, esse comprimento aqui que a gente utiliza para calcular a flecha limite é de duas vezes o comprimento da viga em balanço, tá? Duas vezes. Certo? Duas vezes. Então, eu tenho aqui duas vezes o comprimento da treliça, já que ela está em balanço, 4.500 milímetros, certo? Basta vocês voltarem aqui no enunciado da questão, para que vocês lembrem aqui, o comprimento da minha treliça é de 4,5 metros, né? 3 vezes 1.500 milímetros. Então, gente, isso significa dizer que o meu deslocamento limite pela equação do L sobre 500 é de 18 milímetros. E ainda tem o segundo critério que a norma coloca, de não poder ser maior do que 15 milímetros. Mas em ambas as situações, né, a deformação máxima, né, que eu tenho na minha treliça é maior do que o deslocamento máximo que eu tenho utilizando aqui uma combinação rara em que o vento foi a ação principal. Então, a princípio, tá? Com esses perfis que foram utilizados, nós não temos aqui problemas de deformação excessiva, tá? Pelo menos dentro da probabilidade de ocorrência das ações de serviço, né? Considerando a combinação de ações rara, tá? Considerando a combinação de ações raras, ou seja, dentro de uma probabilidade aceitável de serviço, considerando as situações de serviço, nós não teremos problemas de deformação excessiva na nossa treliça, não teremos problema, certo?
E aí, dessa maneira, nós encerramos aqui o nosso exercício que tratava das verificações de deformação excessiva na nossa treliça de cobertura. Peço que vocês procurem fazer outros exercícios que estão dispostos na nossa apostila de exercícios, né, lá no nosso material. Aprofundem o conhecimento de vocês, tá? E, mais importante, se cuidem. Fiquem com Deus.